Se há música ao vivo? Se há ou se não há música em Coimbra? Lonely, hiding, oh babe, I'm lonely and hiding from the devils. I'm grieving, my blood is on fire, oh babe, I'm crawling under the shame of what I said, of what I prayed. Blame me for the road that I chose. Oh babe, I'm bleeding, but the trust still remains in what I said. Toda a gente diz que Coimbra é a capital do rock. Quando aqui cheguei, não encontrei a música. E por isso, decidi fazer isto. Acho que há uns anos, nos anos 90, havia mais vontade de fazer coisas. Por mais más condições que fossem e por situações adversas, a haver espetáculos, havia coisas a acontecer. Os anos 90 foram um boom dentro da música de Coimbra e também fora dela, porque havia coisa a acontecer. Havia a Cave das Químicas, havia o Centro dos Trabalhadores de Celas, havia concertos em escolas, havia coisas sempre a acontecer e havia pessoas com vontade que as coisas acontecessem. Em Coimbra há oferta de música, não sei se há procura, mas pelo menos oferta há. O público, eu ao longo destes 25 anos tenho notado que há 20 e tal anos atrás as pessoas saíam para ir ouvir música ao vivo sem conhecerem a banda. Hoje as pessoas já não vão ouvir um espetáculo se o nome da banda não lhes diz nada, seja nacional, seja estrangeiro. Se o nome da banda não lhes diz nada, já há muito poucas pessoas que vão ver um concerto. Há 20 anos não, ia-se ver um concerto, toca aqui uma banda, perguntava-se muitas vezes, é rock, é folk, é eletrónica, na altura havia menos, obviamente há 20 anos atrás, mas as pessoas iam ver música ao vivo. Não sei, não há curiosidade, é o que eu sinto, que as pessoas não sentem curiosidade, se aparecer uma banda, já tive aí bandas italianas, espanholas, bandas que fazem estes circuitos mais pequenos, bandas muito boas, só que ninguém conhece, então as pessoas não conhecem e não aparecem. Passa meio mundo a queixar-se, mas cada vez que acontece alguma coisa as pessoas não dão 2 passos para fazer o que quer que seja. Eu lembro-me de organizar concertos no Leçon, onde nós punhamos autocarros gratuitos na Praça da República para o Leçon, e mesmo assim as pessoas queixavam-se que era longe. Eu acho que aquilo que falta, acima de tudo, é proporcionar um bom meio de divulgação, um meio de divulgação sério e disciplinado, tendo em conta a falta de disciplina muitas vezes dos agentes e das salas de espetáculos, que muitas vezes programam concertos, 15 dias antes, ou que só publicitam ou só divulgam 3 ou 4 dias antes. Eu acho que não haja problema de divulgação, eu acho que o problema é das pessoas não quererem saber o que é que se passa. Acho que há essa coisa de... É muito bonito, estamos sempre a queixar e não há nada a acontecer e esta cidade é uma merda e não se passa nada. E quando há realmente alguma coisa a acontecer, não sei, há alguma coisa que puxa as pessoas para trás. Parece que a vitimização das pessoas é mais forte do que a vontade de que as coisas aconteçam e de pertencer às coisas. Às vezes também falta divulgação, e se não se aposta na divulgação, não é meio caminho andado como código postal, mas é para aí um quarto do caminho andado. As pessoas têm que ser informadas, e foi sempre uma coisa que eu também batalhei muito no Festival de Santos da Casa, foi a divulgar massivamente o festival, mas muitas vezes também não resulta, porque já me aconteceu pessoas me dizerem que não souberam do concerto ou souberam do concerto no próprio dia, porque se calhar as pessoas também não distraídas, porque se calhar será que existe de facto interesse em ir ver bandas, ou se calhar as pessoas vão ver bandas para socializar. As a friend of mine moved out of the city to the countryside. Tell me, darling, how much time I got
Don't worry, man, more than a lot. So run, hug your brother, get along with your father, hide all your pills, rifles and daggers. Existe produção cultural em Coimbra à medida do público que tem, não é de mais, não é de menos. O que cá vier, se for de qualidade, há público para assistir. Em alguns é estranho, em alguns estão completamente cheios e outros estão vazios. Não sei muito bem qual é que é o... Bom, o público também tem os seus gostos, não é? Os seus critérios. Não podemos afirmar categoricamente que não há público, porque eu já cheguei a ir ver concertos em que há público. Quem gosta de música não está a escolher os tipos de música ao vivo. Desde que haja música ao vivo, vão todos lá ver. O público em Coimbra, nós não nos podemos queixar. Acho que temos sido bastante apoiados por toda a gente que nos vem ver, cada vez mais. Por exemplo, este concerto será o nosso 4º concerto seguido na mesma cidade. Tens algum público, mas ainda falta aquele público que Coimbra já teve, que neste momento está um bocado também limitado em público. Mas a questão principal é não haver salas para as bandas tocarem ao vivo, salas que tenham programação regular, salas que tenham boas condições sonoras. É importante também as bandas terem um mínimo de boas condições sonoras, já não falando obviamente na questão de poder pagar ou não pagar mais ou menos às bandas, mas a questão das condições sonoras e as salas, que onde há música em Coimbra, são sítios onde há música ocasionalmente, não há propriamente um bar onde haja habitualmente música ao vivo, uma discoteca, uma casa de espetáculos, não há. As poucas casas que temos em Coimbra, 1, 2, terão capacidade para receber concertos, de resto o panorama não é muito bom. Um bar normal não tem uma mesa de mistura, não tem um PA e vai ter que alugá-lo provavelmente, e isso é tudo caríssimo e depois não vai haver dinheiro para pagar às bandas e então tem que haver boa vontade dos dois lados. Todos os concertos que nós tivemos cá em Coimbra, em bares, foram feitos com material nosso ou alugado, ou seja, já é complicado tocar, com falta de apoios e ainda ter de sair tudo do nosso bolso, com patrocínios que não existem, é um bocado complicado uma pessoa tocar. Falar de música ao vivo, estamos a falar de bares, não é? Porque, obviamente, temos o Gil Vicente, que tem um programa, mas que está um bocado fora, é um bocado inacessível para uma banda de Coimbra, se não for já uma banda com alguma projeção, é um bocado difícil ir tocar ao Gil Vicente, não é? Pronto, há pouco não disse, temos o TAGV também em termos de sala, mas é uma sala para uma programação muito diferente daquela que eventualmente estaremos a falar. Got a 6-string across my back while I'm alone tonight. Feels like I'm riding on a lie with my heart said, beware of the fly. Got this timeless blues to sing. 2 a 3 espaços em Coimbra. O Arte Rato também promove concertos, se bem que é um espaço que é adaptado, não é um espaço, tal como o nosso, é um espaço adaptado para concertos, não tem as condições ideais. O Ar de Rato é um bocadinho um caso, pronto, está ali mesmo um bocado numa zona descampada, digamos assim. De facto, para ir a pé é pouco agradável. De certa maneira, o Ar de Rato tem um bocado esse estigma de estar do outro lado da ponte e as pessoas não quererem passar a ponte para irem ver concertos, a não ser que seja para ir para a queima das fitas beber uns copos, não é para ver concertos. Pelo que me dizem, porque é longe. Se não for à porta de casa, é longe. Nem toda a gente tem carro, as pessoas são comodistas. Não há uma educação cultural para as pessoas se deslocarem a um sítio e irem ver um espetáculo. Our life, our life, our life, our life, our life, our life, life, life. Há 2 ou 3 bares que têm música ao vivo.
mas fazia falta eles terem algum apoio e terem possibilidade de dar mais música ao vivo. A Câmara nos diz que não pode nos dar um espaço, nós já dizemos que metemos o som, metemos tudo e mais alguma coisa, eles não. É como eu digo, Coimbra limita-se a estudantes, e a universidade é só a universidade, e não fazem mais nada. Queima, latada e não tens mais nada em Coimbra. Custa-me que a Câmara Municipal de Coimbra faça festas da cidade e não convide uma banda de Coimbra para essas festas. Custa-me que a Câmara Municipal de Coimbra não perceba que há uma grande cultura musical na cidade que é reconhecida em todo o país e não criar uma sala de espetáculos para que haja coisas a acontecerem, para que haja uma programação, para que haja uma sala e uma programação que eduque as pessoas para irem ver espetáculos, para mostrar as bandas da cidade e não só. Tem aparecido excelentes bandas em Coimbra, bandas a darem cartas no panorama nacional e internacional. Se calhar não há reconhecimento por parte das pessoas de Coimbra, especialmente de quem tem algum poder para apoiar as bandas de Coimbra. Temos excelentes casos como os Bunny Ranch que estiveram na América, os Reagan que vão para a França, os Florwiders que ganharam prémios em Espanha, e isso devia ser catalisador para que houvesse de facto uma maior dinâmica e um maior apoio às bandas de Coimbra, o que não há. Essas bandas, a maior parte das vezes, raramente tocam em Coimbra. Tudo o que nós fizemos nunca procurámos esse tipo de apoios. Tivemos alguns apoios a nível de empresas com quem trabalhávamos diretamente, nunca procurámos esse tipo de apoio. Eu pessoalmente, e também é uma questão que é partilhada pelos meus colegas aqui no Salão Brasil, pode ser um bocado radical, mas nós somos um bocado contra os apoios. Acho que o apoio mata a tal arrojo que é necessário quando tu estás a produzir. Claro que a cultura deverá ser subsidiada, a cultura deverá ser para todos e às vezes uma pessoa não tendo apoios acaba por entrar muito no mainstream, acaba por produzir apenas para o lucro. Mas com um bocado de cuidado e um bocado de ponderação sobre o que tu estás a produzir ou promover, não há necessidade de apoios. Não há necessidade de apoio. Há outra coisa que podia haver, que não há, que é o hábito de ir a uma casa de espetáculos, em particular, e ver o programa que eles têm, independentemente, ou seja, passar a conhecê-lo indo. Acho que não há essa cultura de ir ver um espetáculo, de vamos ver uma... Por mais que não conheças a banda, ir ver para conhecer. Não é essa vontade. Sei que, por exemplo, em Aveiro há o caso do Mercado Negro, que aposta um bocadinho nisso, de criar o hábito nas pessoas de irem, independentemente. Portanto, assegurando já uma linha programática, independentemente se as pessoas conhecem ou não, passam a conhecer. Em Lisboa também há vários galerias de Lisboa, etc., assim, espaços. No Porto também há. Se houvesse, se calhar, um bocadinho mais de boa vontade de alguns proprietários de algumas salas, se houvesse alguém, de facto, que tivesse, se calhar, um amor à causa, porque essas salas que nós estamos a falar, essas grandes salas do país, são, de facto, pessoas ou que estiveram ligadas à música, ou que editoras, que, ou técnicos de som que fizeram as salas aqui em Coimbra, são produtoras que vão propor às salas que se calhar não estão habituadas a ter bandas a tocar, para terem lá bandas a tocar. E para às vezes se calhar o resultado não é o melhor, nem para a produtora, nem para as bandas, nem para o público. É que o promotor só poderá trabalhar bem se tiver onde promover. Não havendo espaços para promover um concerto, quer dizer, eu não culpo os promotores, se eles não têm espaços não vale a pena promover sequer. Por exemplo, seja um bar, seja um promotor independente, ou seja o TAGV, se programar atempadamente, depois pode avaliar o que é que fez e o que é que aconteceu, porque é que veio aqui mais gente, porque é que não veio aqui, o que é que se passou. Não há uma rotina, não há uma programação, não há uma continuidade, não há uma educação das pessoas para irem ver um espetáculo, para perceberem que existe alguma coisa a acontecer dentro da cidade, porque há muita coisa a acontecer.
coisa que eu posso dizer é que em todo lado há sempre condições para se fazerem as coisas, melhores ou piores. Em todo lado há sempre pessoas com vontade de fazer as coisas. Se essas duas condições se conseguirem juntar com cidades que de facto tenham interesse e que consigam captar a atenção de algumas pessoas, as coisas funcionam. E no caso de Coimbra eu acho que é uma pena, porque de facto as coisas podiam funcionar bastante melhor do que aquilo que funciona. Essa vida, se tiver um bom design. Mônica, eletrônica, garota supersônica, coloca na agenda telefônica. Mônica, eletrônica, garota supersônica, coloca na agenda telefônica. Eu aguento bem